Que existe jogador ruim todo mundo sabe, mas existe aqueles jogadores que tinham tudo para virar uma lenda, mas destruíram a própria carreira. Alguns por polêmica, outros por falta de disciplina e alguns simplesmente perderam tudo. E o pior, muitos deles tinham nível bola de ouro. E hoje eu vou te mostrar 7 jogadores que jogaram tudo fora. E a gente começa a lista falando do Alexandre Pato. Quando surgiu no Internacional, o Alexandre Pato parecia o próximo fenômeno brasileiro. O cara era rápido, frio, técnico e fazia tudo parecer fácil. Com apenas 17 anos, ele já destruía profissionais. Aí ele foi pro Milan. E no começo, parecia que o Brasil tinha encontrado mais um craque mundial. Só que aí começaram as lesões. E não foi uma, não foi duas, foram muitas. Além disso, começou aquela imagem de jogador sem foco total no futebol. O Pato nunca virou um jogador ruim, muito longe disso, mas virou muito menos do que prometia. Pra você ter ideia, tinha gente que colocava ele como o futuro melhor jogador do mundo, e hoje aposentado aos 36 anos de idade. Dele Alli. Essa aqui é provavelmente um dos casos mais tristes da lista, porque o Dele Alli parecia destinado a virar um dos melhores meias do planeta. No Tottenham, ele destruía jogos, humilhava os adversários, chegou em final de Champions, jogou Copa do Mundo e parecia o futuro da Inglaterra. Só que do nada, ele sumiu. E anos depois, a gente descobriu que o problema era muito maior que o futebol. O próprio Dele Alli revelou que sofreu abuso quando criança, teve contato com drogas muito cedo e enfrentou problemas graves de saúde mental. Além disso, ele também revelou problemas com vícios e até passagem por reabilitação. Ou seja, o futebol acabou virando a menor batalha da vida dele. E sinceramente, esse talvez seja um dos maiores e se do futebol moderno. Paul Pogba. Quando o Pogba jogava sério, ele parecia um jogador criado no modo carreira. O cara tinha força, técnica, drible, passe, visão e um chute muito absurdo. Na Juventus, ele parecia pronto para dominar o futebol mundial. Só que depois veio a volta pro Manchester United e tudo começou a desandar. Lesão, polêmica, discussão, irregularidade. Tinha jogo que ele parecia o melhor meio-campista do mundo e no outro parecia que ele nem queria jogar bola. E quando parecia impossível piorar, veio a suspensão por doping. O Pogba tinha talento para entrar na história do futebol, mas acabou ficando muito mais marcado pelas polêmicas extra-campo do que pela bola. Eden Hazard. Tem gente que esquece, mas no auge, o Hazard era absurdo. Na Premier League, ele parecia impossível de marcar. Driblava todo mundo, decidia clássico, carregava o Chelsea nas costas. Aí veio a ida pro Real Madrid, que deveria ser o auge da carreira dele, mas virou o começo do fim. Lesões constantes, problemas físicos, falta de ritmo e muita gente criticava a falta de disciplina dele fora de campo. Não é à toa que nessa época começaram a surgir muitos memes do Hazard gordo. O resultado, o cara chegou no Real como superstar e saiu como uma das contratações mais decepcionantes da história do clube. E não só do clube, né? Na minha visão, do futebol mundial, que ele tinha tudo para ser bola de ouro um dia. E o mais bizarro, o Hazard se aposentou muito cedo. Mario Balotelli. Esse aqui talvez seja o maior símbolo de talento desperdiçado do futebol, porque o Balotelli tinha talento de craque mundial. Fisicamente, ele era um absurdo, finalizava muito, ele era rápido, forte e decidia jogo grande. Na Euro de 2012, ele parecia pronto para virar um dos melhores atacantes do planeta. Só que o problema nunca foi o futebol, era a disciplina. Polêmica atrás de polêmica, briga, discussão, confusão. Parecia que nenhum treinador conseguia controlar o comportamento do Balotelli. E aos poucos, os clubes gigantes simplesmente desistiram do Balotelli. Ninguém mais queria contratá-lo. Hoje, muita gente olha para a carreira dele e pensa, como esse cara não virou um dos melhores do mundo. Adriano Imperador. Poucos atacantes assustaram zagueiros como Adriano. O Imperador parecia um personagem criado no FIFA. Força absurda, canhota destruidora, velocidade, explosão. Na Inter de Milão, ele parecia destinado a ganhar a bola de ouro. Só que aí veio a morte do pai dele. E aquilo destruiu o Adriano psicologicamente. A relação dele com o futebol nunca mais foi a mesma. Vieram problemas com álcool, faltas em treino, polêmicas. E aos poucos, um dos atacantes mais
mais assustadores do planeta foi desaparecendo. Hoje, aos 44 anos, o Adriano ainda é lembrado como um dos maiores IC da história do futebol. E até hoje, muita gente fala, se o Adriano tivesse foco, ele teria sido um dos maiores atacantes da história. Neymar Jr. E agora o próximo da lista, eu deixei por último porque é o caso mais delicado, mas calma, antes de me xingar, escuta até o final. O Neymar não virou bagre, muito longe disso. Na verdade, o Neymar foi um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu. E é justamente por isso que ele tá nessa lista, porque o potencial dele era absurdo. O Neymar tinha talento para disputar a era com Messi e Cristiano Ronaldo. E diferente do que muita gente fala hoje, durante muitos anos, a seleção brasileira praticamente dependia só dele. Principalmente ali na Copa de 2014 em diante. O Brasil nunca mais teve uma geração parecida com aquelas antigas. Não tinha Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, nada disso. Era basicamente dar a bola pro Neymar e ver o que acontece. E querendo ou não, ele carregou muita pressão sozinho, porque toda a expectativa da seleção caiu nas costas dele muito cedo. Toda a Copa era: o Neymar precisa resolver. Toda eliminação virava culpa dele. Toda esperança passava por ele. E mesmo assim, os números dele pela seleção são absurdos. Só que ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que ele poderia ter ido muito mais longe. Porque no meio do caminho vieram lesões, polêmicas, festas, temporadas incompletas e decisões muito questionadas. E muita gente até hoje acha que sair do Barcelona foi o maior erro da carreira dele, porque naquele time o Neymar parecia evoluir cada vez mais. Só que depois disso, a carreira dele virou uma mistura de momentos geniais, números absurdos e frustrações constantes. E talvez esse seja o motivo do Neymar dividir tanto opinião, porque tem gente que olha para a carreira dele e vê um ídolo histórico, mas também tem quem olhe e pense, cara, com o talento que ele tinha, ele poderia ter sido muito maior. E sinceramente, se o Neymar tivesse a mentalidade de um Cristiano Ronaldo da vida, talvez a história do futebol fosse diferente. Talvez o Neymar podia ter mais de 5, 10 bolas de ouro. Ele tinha potencial para isso. Mas infelizmente o extracampo dele afetou muito a carreira dele. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual jogador mais desperdiçou talento no futebol? Você acha que faltou alguém nessa lista? Comenta aqui porque eu posso trazer uma parte 2.